Agora sim, gravando. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje, então, a gente vai conhecer regras de automações do Agidesk. Esse treinamento, ele basicamente vai trabalhar em duas frentes, tá? A primeira frente, eu vou mostrar para vocês como criar as regras e todas as propriedades da criação da regra, né? As propriedades que a gente pode parametrizar em diferentes cenários. E no segundo momento, eu vou criar, então, 3 regras de automações e a gente vai ver depois duas dessas 3 funcionando na prática. Deixa eu colocar para compartilhar minha tela. Todos já estão vendo minha tela? Sim? Sim. Beleza. Então tá, gente, estou aqui na nossa tela inicial, né? Vamos lá para o nosso portal do agente, a parte de configurações, e aqui já de cara um ponto importante. Claro, as regras de automações, elas fazem parte da configuração aqui na nossa página de configurações. Então, naturalmente, esse usuário terá que ter a permissão para criar e editar regras. Quando a gente entra aqui na página de configurações, que eu entrei aqui pelo roda dentada na esquerda, para a gente encontrar regras de automações, a gente vai aqui na parte de operação, regras de automações. Ou ainda, né, a gente poderia aqui na lista lateral já encontrar diretamente lá na letra R ou buscando aqui no filtro. Então, vou clicar aqui em regras de automações. Aqui nessa tela, então, a gente tem as regras em si. Claro, o meu ambiente já tem várias regras e tudo mais, mas o ambiente de vocês vai mostrar as regras que vocês já têm, ou caso não tenham, né, vocês vão passar a visualizá-las após criá-las. A gente consegue sempre buscar uma regra específica por diferentes propriedades nos filtros, e a partir do botão criar aqui no canto superior direito, vai ser onde, então, de fato, a gente vai criar uma regra. Cliquei em criar. Como eu disse, né, eu vou criar 3 regras aqui. Então, eu já vou criar ela e vou apresentando as propriedades. Então, uma delas vai ser assim, a gente vai colocar um comentário de maneira automática em um atendimento, conforme ele estiver aguardando o atendimento, né, estiver aguardando o cliente por determinado período, X dias. Então, eu vou criar essa regra e já vou, ao mesmo tempo, ir mostrando as propriedades. Eu vou chamar ela assim, inclusão de comentário em atendimento, aguardando cliente há 3 dias, por exemplo. 3 ou mais. Aqui, gente, eu pensei no nome, pode ser um pouco extenso esse nome que eu coloquei, né? Claro, ele pode ser mais resumido, enfim, vai muito do critério de vocês, mas eu pensei assim, um nome que eu bato o olho e já sei qual é o contexto e acionamento daquela regra. Em módulo, aqui a gente sempre vai selecionar tarefas de atendimento, porque é a única opção. E aqui em acionamento, a gente começa já a conhecer algumas das propriedades de uma regra de automação. Pense que a ideia de uma regra de automação, como o próprio nome diz, né, é algo ser executado de maneira automática. É uma regra, então ele vai ter que ter condições para essa regra ser executada, essa automação ser executada. Então, quando a gente entra aqui na edição de uma regra, criação e olha acionamento, pense no seguinte, antes, depois, ou do nosso Agiflow, pense nessas 3 nesse momento. Antes ou depois, ou com base no tempo, ela vai ser acionada. Então, aqui é um critério de acionamento. Nesse caso, como eu quero incluir um comentário automaticamente após, né, X dias, eu quero que o sistema ele faça uma leitura de todos os meus atendimentos e atendimentos que ele encontrar que estejam nessa situação aguardando o cliente há 3 ou mais dias, ele vai executar a automação. Então, entendam que nesse cenário aqui que a gente começou a trabalhar esse primeiro exemplo, ele tem que fazer uma leitura recorrente. Então, vai ser com base no tempo. Clicando em salvar. Aqui, então, a gente está agora na tela de edição de uma regra de automação. Na parte superior do título, se eu quiser, eu clico sobre ele e edito. Na parte superior direita, copiar. Então, depois de vocês terem regras de automação, se vocês quiserem criar uma nova, e essa nova for muito semelhante a uma já existente, vocês podem vir na já existente, clicar em copiar. Ela vai trazer como referência, né, a que a gente está, por exemplo, em edição. Eu coloco um novo nome e dou um salvar ele como se duplicasse a minha regra de automação já existente. Voltando para o campo, vamos conhecer então aqui para a tela, desculpa, vamos conhecer cada um dos campos. Bom, situação. É a situação da regra, né? Se ela está em criação, se ela está ativa, em revisão ou arquivada. Ativa vai ser o estado, então, que o sistema vai identificar que essa regra está apta, né, para ele verificar, né, e executar se a regra, né, se o atendimento, o contexto atender às condições da regra. Ele inicia em criação, então sempre é importante, né, após finalizar, ou agora mesmo antes, já trocar para ativa para o nosso sistema identificar. Eu vou trocar para ativa já agora para não esquecer isso no final. Descrição. Bom, aqui eu posso colocar um texto complementar, então eu poderia ter colocado um título menor e uma descrição, né, para contextualizar um pouquinho. É um campo de preenchimento opcional. O módulo tarefas e atendimentos, como vimos, e o acionamento com base no tempo. Seguindo a tela, gente, a gente tem essa seção aqui, ó, em registros que possuam.
E dentro disso é todas as condições ou qualquer uma das condições. Então aqui pense naquele conceito que eu estava trabalhando antes, né? É uma regra. Bom, uma regra, ela vai ser executada se ela atender condições, né? Então é aqui que a gente vai definir isso. Quais registros a gente vai discriminar, né? Condições que os registros precisam ter para essa regra ser acionada. Eu tenho duas seções, todas em qualquer uma. O todas, bom, como o próprio nome diz, se eu listar três condições, as três precisam ser satisfeitas naquele atendimento ou tarefa para a regra ser acionada. Ela é mais restritiva e qualquer uma dessas três, se duas, enfim, já atendesse as condições listadas aqui, a regra já seria acionada. Nesse meu exemplo, então, eu vou clicar em nova condição, ele vai abrir essa janela e aí vamos entender um pouquinho qual é cada uma desses campos aqui que ele vai nos trazer. Condição. Bom, aqui tem N propriedades, gente. Perceba que a barra de rolagem fica bem pequenininha, né? É N propriedades que o sistema tem relacionadas a atendimentos e tarefas que serão as condições. Então, passando aqui, né? Bom, conforme se for um agente específico de um atendimento à tarefa, se for um assunto de e-mail, né? Então, recebo lá uma abertura de atendimento no meu Agdesk por e-mail. Eu quero sempre que quando determinado e-mail que eu receba naquela caixa que eu determinei tem um assunto X, execute uma automação. Outros aqui, conforme um campo adicional, né, um campo de um formulário, que a gente já vai ver uma outra regra na sequência que vai trabalhar com isso. Cargo de contato, de responsável, o cliente, eu quero sempre quando um cliente X abrir uma solicitação para mim, execute uma automação, ou não é o cliente a empresa, mas sim um contato específico, gere um chamado, eu quero que execute uma automação. Conteúdo de comentário, conteúdo de e-mail. Então, e-mail também tem a parte não só de assunto, mas de conteúdo. Enfim, se eu for passar todas aqui, gente, é muita coisa, tá? Só para dar um geral mesmo. Nesse cenário que a gente pensou, então, de aguardando o cliente, eu vou colocar a palavra dias, para ele melhorar aqui a minha busca, e vamos pensar assim, dias aguardando o cliente. Né? Teria várias possibilidades de dias aqui. Eu vou colocar, então, dias aguardando o cliente. Critério. Bom, dentro daquelas condições, né, o critério pode ser de estar ou não preenchido, aquela propriedade, se estará ou não, se será, se é, se não será, se será maior ou igual, menor. Bom, qual é aqui o principal que a gente tem que pensar? Quando a gente fala nessas condições de estará, de estar, pensem no seguinte exemplo, tá? Vamos pensar lá no nosso Agboard, quando a gente tem uma tarefa e a gente está arrastando ela no Kanban, né, de uma lista, de uma coluna X para uma Y. Então, quando a gente quer que o sistema reconheça que se saiu de X e foi para Y, aí tem que fazer esse reconhecimento. Então, o está é a propriedade atual e o estará é, né, a nova propriedade, nesse meu exemplo, seria a nova coluna. No meu caso aqui, eu quero usar dias, então eu quero que seja maior ou igual. E aqui eu determino, então, no contexto dias eu vou colocar 3. Ou seja, se na hora que a regra de automação varrer, ela encontrar um atendimento que está há 3 ou mais dias aguardando o cliente, ele vai executar, ele vai cair aqui e satisfazer a condição. Eu vou colocar no momento apenas uma condição e abaixo, gente, é aqui as ações automáticas. Ou seja, pensem numa sequência lógica. A gente definiu a regra, definiu o gatilho de acionamento. Esse gatilho de acionamento ele vai ter algumas condições e a partir de tudo isso satisfeito, a gente vai executar regras automáticas. Desculpa, ações automáticas. Em ações, gente, o que a gente também tem? Bastante coisa, tá? Então eu posso chamar um fluxo de aprovação, acionar um webhook, ou seja, eu quero que um evento do sistema, né, quando ele seja identificado, chame uma automação e isso faça com que vá para um outro sistema e execute uma ação em outro sistema. Dá para fazer, então, a gente consegue ver aqui também o poder de integração do Agdesk. Adicionar campos, checklists, comentários, formulários, alterar dados, né? Eu tenho lá um atendimento que, sei lá, o campo causa já está preenchido. Então, eu executo uma automação que ele vai alterar, não apenas adicionar, mas também a gente pode alterar. Causa, cliente, contato, origem. Nossa, agora vai longe, né? Posso também bloquear evento, ou seja, impedir que uma ação seja realizada. Criar, então posso criar atendimentos, criar tarefas, enviar e-mail, excluir, exibir, remover coisas também. Então eu tenho um marcador lá no meu atendimento. Eu quero que conforme as condições que sejam satisfeitas a partir de um evento realizado no sistema, esse marcador seja removido. Eu também posso. Enfim, no meu exemplo aqui, né, como a gente quer que inclua um comentário, seja uma ideia de ter uma resposta, um lembrete depois de 3 dias aguardando, eu vou colocar o adicionar comentário. E como a gente coloca comentários, ele vai me pedir um modelo de resposta. Se eu tivesse, por exemplo, adicionar um marcador, ele me pediria um marcador, e assim por diante. Em modelos de respostas, eu vou selecionar o que eu já criei previamente, que é
Vou encontrar aqui, cobrar retorno de solicitante. Esse aqui, eu já criei então esse modelo de resposta e vou salvar. Mais abaixo, gente, perceba que tem esse campo definir usuário para ações anônimas. Pense que a automação, né, ela vai executar ações ali no nosso sistema, no nosso atendimento, essa tarefa. E aí uma delas que eu estou trazendo aqui é um comentário. Se eu não colocar um usuário de ações anônimas, ele pode acabar colocando um usuário, né, não um usuário neutro, vamos chamar assim, tipo como se fosse um robô. Eu vou colocar um usuário qualquer da base. Então vai ficar aquela coisa, a automação vai estar toda hora sendo executada, toda hora aquela pessoa vai ser como, teoricamente, né, a responsável pelo comentário. Então, para evitar isso, nesses casos, por exemplo, de adicionar um comentário automático, eu sempre sugiro, aqui em ações anônimas, a gente criar um usuário, um contato na nossa base. Eu criei um aqui chamado automações. Então, sempre quando o comentário for adicionado de maneira automática, vai ser esse automações. Fica um pouco mais neutro, né, digamos assim, a relação. E por fim, como aqui em cima eu selecionei que o acionamento é com base no tempo, ele gera para mim essa seção abaixo, verificar os registros nos seguintes períodos. Aqui, ou seja, é um agendamento. Então eu venho em novo agendamento, ele vai iniciar aqui, está iniciando, né, claro, na data e hora que eu estou aqui trabalhando. Repetição, eu posso desde um único agendamento, ou por minuto, hora, diário, enfim. Eu quero que no meu exemplo aqui, ele vá diariamente, repita a cada um dia, e que às 17 horas ele faça essa varredura. Eu posso determinar um fim desse agendamento, numa data específica, depois de algumas ocorrências dessa varredura, ou nunca. Eu vou colocar aqui nunca no meu exemplo. Vou salvar. Gente, aqui um ponto bem importante. Quando a gente está trabalhando regras de automações, que o acionamento é com base no tempo, um determinado atendimento, uma vez que ele é varrido e ele satisfaz as condições, ele vai receber a ação dessa regra de automação uma única vez. É como se dentro do atendimento o sistema, né, vem com todas as regras de automações naquela hora do agendamento. Varre, encontrou um atendimento, é como se lá dentro do atendimento ele marcasse uma coisinha do tipo, essa regra eu já acionei aqui, e ele segue. Se no dia seguinte, né, seguir esse atendimento atingindo essas condições aqui, atendendo essas condições, melhor dizendo, ele não executa de novo, tá? Por questões de desenvolvimento, esse acionamento nessa da regra, quando ela é com base no tempo, ela é executada uma única vez. Então, a meu atendimento caiu nessa regra, vai ser feita uma vez a ação, e na próxima ele já entende que já foi acionado. Vou salvar aqui. Perfeito. Então, nossa primeira regra foi criada e a gente já conseguiu conhecer as principais propriedades e propriedades particulares quando o assunto é o acionamento, né? O assunto aqui é com base no tempo. Eu vou voltar, eu vou criar uma outra e também a gente vai explorando agora as propriedades dessa outra. Na segunda, pessoal, qual é a ideia aqui? Eu quero que acionar um fluxo de aprovação com base em um campo do meu formulário. Então, eu tenho lá um formulário de abertura de um atendimento, de um determinado serviço, enfim. E aí aquele formulário tem campos que, conforme o meu solicitante marca, preenche, enfim, eu quero que o sistema faça determinado comportamento. No meu exemplo aqui, eu vou trazer o comportamento de acionar um fluxo de aprovação. Mas pensem na realidade de vocês, né, coisas que vocês podem, com base no que o usuário faz na hora de solicitar uma demanda, o sistema trazer automações para, né, guiar melhor aquele atendimento que ele está abrindo. Então, aqui é um potencial muito interessante, né? A gente já tem toda a parte rica dos formulários personalizados, e aí quando a gente junta com a automação, bom, fica muito, muito show as possibilidades que a gente pode ter. Aqui, então, eu vou colocar assim, ó, acionar fluxo, acionar aprovação, para ficar um pouquinho melhor, com base em campo de formulário. Um tojo muito bom para fazer títulos resumidos. Tarefas e atendimentos, novamente, e aqui o acionamento, eu quero que seja depois do evento. Ou seja, depois de acontecer algo, que no meu caso aqui vai ser criar um atendimento, eu quero que o sistema identificou que aconteceu isso, olha se aquele atendimento tem as condições, que no caso a condição vai ser o formulário estar preenchido um campo específico de determinada maneira, atendeu? Então executa, chama o meu fluxo de aprovação. Salvar. Situação, lembrando, né, gente, ativa. Tarefas e atendimentos, depois aqui tudo a gente mantém. Aqui até um ponto importante que eu não comentei. A gente pode ter mais de um gatilho aqui, tá? Eu posso selecionar outros aqui, ó, se for o caso. Novamente, a ideia do com registros, né, que possua ou não. Então, nesse exemplo, vamos lá, eu quero que seja conforme em um campo de um formulário. E para garantir que seja um formulário de um determinado serviço, eu vou colocar duas condições. A primeira, eu vou colocar o seguinte, olha, tem que ser um serviço. Então, esse criar atendimento, esse vai ser o meu gatilho de ação, mas não é qualquer atendimento. As condições aqui vão determinar, caracterizar esse atendimento. Ele tem que ser igual,
Aqui eu vou colocar orçamento. Aqui, ó, solicitar novo orçamento de compra. E vou salvar. Então, agora como está parametrizado, significa que todo atendimento, depois de ser criado, que for desse serviço, vai executar determinada ação que eu vou colocar aqui. Mas eu quero, além disso, colocar o seguinte, que um campo adicional, aqui eu tenho que selecionar qual é o campo, aqui deixa eu ver, valor. O orçamento tem valor potencial acima de R$ 5.000. Ou seja, lá no formulário, desculpa, ele tem um campo, né, na qual de escolha simples, que ele pergunta, olha, o orçamento tem um valor potencial acima de R$ 5.000? Ou seja, o que você está solicitando que seja feito esse orçamento? Você acredita que tem um valor aqui, o orçamento vai ter valor acima de 5.000? Aqui o critério, como a gente viu, né, tem que ser o é, e eu colocar aqui sim. Então, quando o meu solicitante acreditar que o orçamento que ele está pedindo para que seja feito vai atingir acima de 5.000, e for daquele serviço, executa a seguinte ação automática. No meu exemplo aqui, eu vou colocar acionar fluxo de aprovação, e aqui naturalmente ele vai me pedir um fluxo, aprovação do gestor imediato do solicitante. Vou salvar, está feito. Aqui eu também vou colocar as ações anônimas, por parte do Automações, e aqui, gente, olha só, limitar o período de execução. Essa era uma seção que antes não tinha, né, quando a gente viu lá que o acionamento era com base em tempo. Aqui é o seguinte, se vocês querem que, por exemplo, uma regra de automação ela só seja válida por um período específico. Vou dar um exemplo assim, a empresa entra numa época de promoção, Black Friday, aí naquela semana da Black Friday, os atendimentos que forem abertos, a gente quer que execute, né, uma automação de colocar um comentário automático, enfim, algum comportamento específico que é pertinente àquele período lá de promoção, de Black Friday. Então aqui a gente pode limitar e o sistema entende, olha, eu só vou olhar para essa automação dentro desse período de execução. No meu caso aqui eu vou deixar em branco, porque nesse contexto não fará sentido. Criamos nossa segunda regra de automação. Por fim, agora eu vou para a terceira, para a gente fixar 100%, nova. E aqui eu vou colocar, gente, uma regra de automação que ela inclui um comentário interno quando um atendimento é aberto em determinado serviço. Aqui, um contexto de uso interessante é o seguinte, pensem que conforme o serviço que é solicitado para a equipe de atendimento de vocês querem que quem for atender tenha um lembrete de coisas que essa pessoa precisa fazer. No Agdesk a gente já tem, por exemplo, o recurso de checklist, mas além do checklist a gente pode colocar um comentário interno, né? Algo lembrando, olha, atendimento disso, faça isso, faça aquilo, como se fossem orientações para a pessoa já saber, né, o que ela tem que fazer, como ela tem que proceder ao longo daquele atendimento. Então vamos lá. Vamos colocar assim, ó, incluir comentário interno ao abrir o serviço de orçamento. Aí que eu vou usar o mesmo, porque no teste, com uma abertura, eu já vou testar duas regras que criamos. Módulo também tarefas. E aqui também vai ser depois do evento. E aqui o evento, né? Tem N ações, como a gente viu, de adicionar, criar, alterar, remover, que também vai ser o criar atendimento. Sempre para fixar, né? Trocamos aqui para ativa. Em registros. Bom, então agora eu quero que aquele serviço em específico me traga um comentário automático, tá? Então eu vou vir aqui em serviço novamente. No critério ele tem que ser igual a. E aqui eu quero o nosso de orçamento. Compras orçamentos. Legal. Então eu abri o atendimento desse serviço. Vamos colocar aquele comentário interno para lembrar o meu agente. Comentário interno. E aqui também é modelos de respostas, tá, gente? Então vai ser aqui, ó, orientações para orçamentos. E vou salvar. Vou definir novamente o meu usuário de automações. Campo de preenchimento opcional esse aqui, tá, gente? E o limitar também opcional, eu vou deixar salvo. Vou deixar em branco, desculpa. Salvei aqui. Agora sim, então a gente tem as nossas três regras. Eu vou só passar ali pelas as propriedades que eu utilizei e agora depois a gente já vai para o teste. Modelos de respostas, então, aqui o cobrar retorno de solicitante, que foi lá uma das primeiras regras que eu fiz, ó. Lá na parte de modelos de respostas eu criei, né? Então é para gerar quando né, encontrar aquele atendimento, que a cada dia às 17 horas ele varre, e se encontrar com 3 ou mais dias aguardando, ele vai disparar esse comentário, né, público, aí lembrando o nosso solicitante. Olá, nome do solicitante, tudo bem? Informamos que seu atendimento, aí o código do atendimento, está aguardando retorno para a continuidade da tratativa, atenciosamente a equipe em questão.
Nos fluxos de aprovação, né, então eu selecionei uma hora ali a aprovação do gestor imediato solicitante. Então eu criei lá o fluxo, eu deixei ele sem nenhum registro, ou seja, quando a gente está utilizando aqui fluxos, utilizando outras questões que também por si só elas podem ser acionadas, ou seja, eu poderia dentro de um fluxo de aprovação ter gatilhos para esse acionamento. Mas quando eu quero que o gatilho aqui do fluxo em si não acione, mas sim uma regra, a gente deixa em branco aqui. Então eu deixei em branco porque vai ser a regra que vai chamar. E aqui eu só defini uma etapa única, né, e coloquei que o personagem é o superior imediato do contato. Estou aproveitando e até repassando alguns outros tópicos além de regras de automação, porque as regras de automação, como vocês viram, elas vão fazer, né, interface, interagir com muitas outras propriedades do sistema. Aqui em contatos, então, essa vai ser a minha solicitante e eu defini aqui, ó, superior imediato, essa usuária. Então, como eu disse aqui que é o superior imediato do contato aqui em superior imediato no campo de mesmo nome precisa estar preenchido. E também em modelo de respostas, agora nesse orçamento, eu coloquei aqui, né, um texto. Olha, faça a cotação com 5 fornecedores, liste formas de pagamento, pergunte política de desconto, enfim. Né, nessa ideia de a gente ter orientações que sejam apenas de cunho interno. Aqui eu vou voltar depois para pegar o atendimento. Deixa eu só trocar aqui, gente. Já estou lá no nosso catálogo de compras com a nossa solicitante. Agora eu vou aqui em orçamento para a gente ver na prática isso. Eu vou testar 2 das 3 regras, tá? Eu criei um formulário personalizado, então vamos colocar aqui. Compra de 5 novos notebooks. Dos departamentos, vamos colocar aqui marketing financeiro. Vou botar aqui uma descrição, né? Comprar 3 notebooks para o marketing e 2 notebooks para o financeiro. E aqui vai ser aquele campo, ó, gente, vai ser o gatilho. Então, vou marcar aqui sim para chamar minha automação. Se eu colocasse não, ele não satisfaria a condição. O atendimento foi criado. Percebam que aqui ele já está em aprovação, porque lá a regra de automação ela foi executada. Tem aqui o formulário que ela preencheu, a Ana Clara, que a gente viu que é a superior da nossa solicitante, a Rafaela. Aqui na linha do tempo, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Percebam que ele mostra, né? Claro, isso é personalizável, né? A gente pode definir por permissão ou não. Mas por padrão ele mostra, então, para o nosso solicitante, uma automação que foi executada. Então aqui o comentário interno, claro, como é interno ele não vai visualizar o comentário, e também a parte do fluxo. Então também a gente consegue identificar na linha do tempo, né, quando a automação é executada com sucesso. Essa é uma forma de filtrar isso. E se eu olhar agora do ponto de vista lá do nosso agente da equipe de compras, aqui em novos atendimentos, vou entrar aqui, em aprovação, aqui vai estar o nosso formulário, aqui vai estar aquele comentário interno, e percebam que o autor do comentário interno foi esse usuário neutro, vamos chamar assim, chamado automações. Percebam que a origem aqui, ó, via automação. Então aqui também é uma propriedade que vocês vão passar a perceber, né, outra forma até, na verdade, de também olhar quando a automação é executada, a aprovação que foi chamada. Do mesmo ponto de vista aqui do nosso agente, se a gente vê na linha do tempo, todas, né, as automações, ó, adiciona um comentário, definido por uma automação, aguardando aprovação, ou seja, esse atendimento foi para essa situação, por quê? Porque foi definida pela automação. Gente, da parte de regras de automação, que eu tinha previsto, era isso, né? Foi um assunto bem direto, até a gente tem bastante tempo para tirar dúvidas, então a gente fica à disposição para qualquer, né, questão que for necessária, enfim, qualquer coisa que o Júnior queira complementar, a gente está à disposição. Quero sim. Ô, Oliveira, consegue abrir uma tela ali de uma regra de automação, por favor? Sim, vamos lá. Só para dar alguns... para a gente reforçar alguns pontos aqui que o pessoal acaba tendo muita dúvida. Né? Isso, boa. É legal pegar a experiência também do suporte. Deixa eu abrir aqui de novo minha tela para vocês. Pode abrir alguma daquelas que não seja com base no tempo, tá? Tá, vou pegar essa aqui do comentário interno. Tá. Então, pessoal, só para reforçar, tá? Pontos importantes de uma regra de automação. O evento de acionamento, que é o gatilho, é o momento em que a gente... O que precisa acontecer para que a regra seja acionada, para que ela verifique as condições de um atendimento. Né? Nesse caso aí, nesse exemplo, né, está criar atendimento. Então, quando for criado um atendimento,
a regra já vai, opa, chegou o meu momento, né? E aqui tem vários eventos, né? Alterar cliente, colocar comentário, colocar marcador, aprovar, rejeitar atendimento. Então, abre um leque de possibilidades, né? Vai da nossa imaginação e do nosso desejo, o que a gente quer implementar, qual processo a gente quer implementar automação na nossa empresa, né? E aí, até falando um pouquinho do suporte, né? A gente aprende bastante com as dúvidas de vocês, porque às vezes vocês vêm com umas dúvidas que a gente nem acaba pensando que tem como fazer via regra de automação, e esse é um módulo tão robusto que com certeza o pessoal poderia estar usando muito mais, né? Porque abre um leque de possibilidades, abre um leque de ações automáticas, né, que podem ser realizadas. Tá? Então, esse é o evento de acionamento, muito importante. O outro são as condições. O que são as condições, né? São o padrão que tem que acontecer no atendimento para que a regra rode. Então, a gente já escolheu em que momento ela tem que rodar. Aí, quais são as características, quais são os filtros, né? Quais são as informações que tem que ter naquele atendimento para que a regra execute as ações. Então, ao criar atendimento do cliente X, do contato Y, do tipo dúvida, né, do serviço compras. Então, aqui também, um leque de possibilidades, justamente para que a regra não rode em atendimentos que não tem que rodar. Porque imagina que eu crio um atendimento assim, uma automação. Depois de criar atendimento, não coloco condição nenhuma e coloco lá adicionar comentário interno. O que vai acontecer? Todo atendimento criado, independente, todos que forem criados, vai ter o comentário interno. Então, essas condições é justamente o filtro, né? É em quais atendimentos que essa regra vai ter que rodar. E aí depois vem a ação automática, que é o que você espera que a Autodesk faça automaticamente, né? E aí também abre o leque de possibilidades, colocar marcador, trocar cliente, adicionar fluxo de aprovação, né? O Oliveira está passando um pouquinho, troca serviço, cria um subatendimento, isso é bem comum, né? Imagina que vocês têm, por exemplo, um serviço de desligamento do RH. Esse desligamento, ele abre diversos subatendimentos internos, né? Por exemplo, a TI tem que retirar os acessos dessa pessoa, o financeiro tem que fazer o pagamento. Então, com um atendimento criado, a gente pode fazer uma automação para abrir diversos subatendimentos para outras equipes, para outros responsáveis, para cada um fazer as suas atividades, e depois que eles forem encerrados, o RH pode encerrar o atendimento principal. Então, só exemplos, né, de coisas que dá para fazer. Outro ponto, que acontece bastante no suporte, são abertos atendimentos exatamente do jeito que tem que ser construída a regra, só falta botar na prática. Então, acontece muito assim, eu gostaria de criar uma regra de automação que depois que o cliente X cria um atendimento, coloca um marcador. Tem como? Ou seja, já foi falado do evento de acionamento, que era atendimento, já foi falado da condição, cliente, e já foi falado da ação automática, colocar o marcador, por exemplo, né? Então, enfim, né, o pessoal acaba se atrapalhando nas próprias ideias, né? Porque a regra ela já está pronta, então é só organizar ali a lógica dela, né? E aí, a partir disso, configurar a regra e já vai sair usando. Então, esses são os pontos que o pessoal mais tem dúvida, assim. Eu acabei enviando um artigo aqui no chat, eu achei que tinha bastante a ver com o que a gente está conversando, que são os top 10 regras mais usadas, né? Para vocês terem insights também de aplicar no dia a dia de vocês, talvez dê uma ideia, enfim, são sugestões ali que vocês podem adaptar para criar novas regras, né? E aí, se tu puder abrir aquela com base no tempo agora, Oliveira, por favor, só para a gente reforçar a questão do agendamento, né? Porque, assim, as regras com base no tempo, elas verificam, elas têm um padrão um pouco diferente, né? Porque elas não acontecem antes ou depois de criar um atendimento, ou de transferir um atendimento, ou de incluir um comentário, né? Ela vai verificar, por exemplo, quantos dias o atendimento está em aberto, quantos dias o atendimento está aguardando aprovação. Tem aquela regra de que encerra automaticamente, que é uma que, inclusive, o nosso suporte usa. Ficou 3 dias sem nos responder, a gente quer que encerre o atendimento automaticamente, né? E aí,
o pessoal tem dúvida também, eu quero que rode no terceiro dia, mande uma cobrança, eu quero que no quarto dia mande uma cobrança, eu quero que no quinto dia mande uma cobrança. Então, nesse caso, tem que criar uma regra para cada dia, né? Como o Oliveira citou, as regras de automação, elas, com base no tempo, elas rodam apenas uma vez em cada atendimento, né? Até por questão de desempenho, porque imagina que se vocês deixarem um atendimento lá aberto para a vida toda, todos os dias rodaria uma regra em cima, né? Imagina muitos atendimentos. Então, por questão até de desempenho e também por questão de processo, né? Porque às vezes a gente quer cobrar o cliente, só que não quer cobrar também para sempre, né? Então, a gente necessariamente precisa criar uma regra de automação para cada dia que a gente deseja fazer essa cobrança. E a questão do agendamento, que o pessoal acaba esquecendo também, que é quando que os atendimentos vão ser verificados. Essa uma opção específica para regra de automação com base no tempo, né? Então, eu quero, eu quero que atendimentos que ficariam um dia em aberto, que avise o meu agente, olha, tem um atendimento aberto, você precisa atuar. Quero colocar um comentário interno nesse atendimento para o agente receber uma notificação. Mas quando que eu quero que ele verifique os atendimentos, né? Uma vez por dia, duas vezes por dia, uma vez a cada semana? Então é aqui que a gente vai configurar, né, a repetição, que pode ser diária, pode ser de segunda a sexta, né? Por exemplo, aqui o nosso suporte trabalha de segunda a sexta, né? Então não tem por que a gente mandar uma notificação no sábado, porque a gente também não vai estar atuando, então a gente roda de segunda a sexta. Então tudo isso a gente precisa pensar antes de criar o agendamento, né? E aí depois, qual é o horário que será executado as ações automáticas, né? Então acho que esse é um resumo, assim, do que o pessoal tem mais dúvida. Eu não tenho mais conteúdo, né, Oliveira? Não, de regras de automação era isso. Tá. Eu tô pensando em abrir o microfone para o pessoal ver se tem alguma dúvida aí. Aí já aproveita esse tempinho que a gente ainda tem e Vamos lá. a gente pode até talvez simular e fazer exemplos de automação. Não sei se tu quer encerrar talvez a gravação, Pode ser, deixa eu encerrar aqui. Então. os microfones. Mas está aberto aí, pessoal. Se alguém quiser. Se quiser passar também o QR Code, talvez.